bibliotecária no Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Guarulhos. Hoje eu estou aqui na Biblioteca Monteiro Lobato para um episódio do projeto Fica a Dica e vou indicar para vocês, em homenagem ao Dia da Baleia, que se comemora no dia 19 de fevereiro, vou indicar o clássico Moby Dick, do autor Herman Melville. Essa edição aqui, eu fiquei apaixonada por ela. É uma edição da Abril, ela tá bem completa, tem aproximadamente 280 páginas e é uma edição que foi adaptada e ilustrada, então tem belíssimas ilustrações, tem um apêndice com informações sobre baleias, sobre espécies, tem um quadro, tem ilustrações dessas espécies de baleias, também tem um histórico sobre a caça às baleias, sobre os baleeiros. Então, assim, tá bem interessante mesmo, essa edição bem bonita, que além da história, dá para você fazer um mergulho assim, na própria história mesmo, né, no século XIX, e conhecer bastante coisa assim sobre a vida naquela época. Sobre o autor, o Herman, ele nasceu em 1819 em Nova York, e na sua juventude ele ficou junto com uma tripulação de um baleeiro, né, e viajou com eles navegando, só que o capitão era tão cruel que aí ele decidiu fugir. E aí quando ele foge, ele é capturado por uma tribo de índios na Polinésia. Então ele fica 2 anos aprisionado com esses índios, e aí depois ele consegue ser liberado, né, por uma... Então, depois de 2 anos vivendo na tribo indígena, ele consegue ser libertado por um outro baleeiro de bandeira australiana, e depois ele ainda troca de navio e consegue retornar para os Estados Unidos num navio de guerra. Então, quando ele retorna, ele começa a escrever, e nos seus romances ele vai colocar muito desse universo, né, dessas aventuras que ele viveu como marinheiro, né, no mar, todas essas situações assim inusitadas. Ele lança o Moby Dick só em 1851 e foi, na verdade, um livro que atraiu menos atenção que os anteriores. Na verdade, assim, os críticos, né, começaram a achar meio duvidoso essa forma que ele escrevia, e em vida não fez muito sucesso, né? Ele teve um pouco de reconhecimento, mas após o seu falecimento que teve maior reconhecimento. Então, Moby Dick se tornou um clássico, teve várias adaptações para o cinema, outras versões também, né? A história em si, então, para quem não conhece, Moby Dick é uma baleia branca gigante, muito grande, né? E a história toda vai sobre o capitão Ahab e a sua tripulação, sendo um outro principal também. Agora você corta. Ai. Então, nessa tripulação tem o Ismael também e outros marinheiros, que o navio se chama Pecô. Então, o capitão Ahab, ele tenta caçar o Moby Dick, e na caça o Moby Dick arranca a perna do capitão. Então o capitão acaba tendo assim como uma vingança caçar Moby Dick, mesmo que ele gaste toda a sua vida, todos os seus recursos, né, e numa fúria mesmo. Então a crítica começou assim, até a analisar isso, né, a sanidade mental e até onde que vai a vingança do ser humano. Esse é um dos pontos principais para se pensar sobre Moby Dick. Então a história se passa em redor assim, da caçada, né, e porque o capitão ele deixa de viver essa própria vida, assim, a única coisa, o objetivo que ele tem passa a ser conseguir capturar Moby Dick. Então agora eu vou ler um trecho do livro.
qualquer hora da noite ou do dia em que os marinheiros subissem para o convés, viam a Rabi de pé em seu buraco de apoio ou andando pelas tábuas entre o mastro principal e o mastro de mezena, ou ainda o viam de pé na escotilha da cabine, com o pé vivo à frente, apoiado sobre o convés, como que pronto para dar um passo. O chapéu sempre lhe caía pesadamente sobre os olhos, de modo que, por mais imóvel que estivesse, por mais dias e noites que houvessem se somado sem que ele tivesse se recolhido, seus olhos estavam sempre escondidos sob o chapéu, e os homens da tripulação nunca podiam dizer com certeza se estavam realmente fechados ou se os espreitavam. Não importava se ele ficasse assim na escotilha por uma hora inteira e a umidade da noite lhe molhasse o casaco e o chapéu com gotas de orvalho. As roupas que a noite tinha molhado, o sol do dia seguinte secaria. E desse modo, dia após dia, noite após noite, ele não saía mais do convés. O que quisesse da cabine, mandava buscar. Então, assim, passou, né, a dormir, passar os dias no convés só em busca do Moby Dick. Então, Moby Dick, fica a dica.